Olá, meus nobres, tudo bem? Aqui é o Arthur para mais um episódio. E olha só, hoje estamos de casa nova, hein? Casa nova, estúdio novo para atender e fazer algo com qualidade para você. Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado e nós vamos falar de um tema bastante pertinente do ramo de contabilidade, né? As principais dificuldades de um cliente com uma contabilidade. E hoje eu estou aqui com o convidado Rafael Vicente. Ele é, né, representante comercial ali do Grupo Nobre. Rafael, quero te agradecer por você estar aqui. Opa, É um privilégio estar bater esse bate-papo com você. Queria que você se apresentasse, fala um pouco da sua história, como você chegou e o que está acontecendo com você até hoje aqui. tá ótimo. Primeiro, boa tarde Arthur, boa tarde pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo espaço, parabéns pela casa nova, né? Não conheci o estúdio anterior, mas esse aqui ficou top, muito legal. Eu sou representante comercial do Grupo Nobre, né? Atualmente, o Grupo Nobre ele conta com 11 empresas, né? Todas elas voltadas aí para os mais diversos serviços, né? Que abrangem não só a contabilidade fiscal, mas toda a parte de LGPD, previdência, segurança do trabalho, né? Então a gente tem aí uma gama de serviços para atender o cliente nas mais diversas necessidades. E, bom, estou no mercado de trabalho há mais de 20 anos já, apesar da cara de menino, né? Estou há mais de 20 anos no mercado de trabalho e acredito que os últimos 10, 11 anos aí dedicados à área comercial, né? Então, fui contador não, perdão, fui trabalhei no mercado imobiliário, né? Fui corretor de imóveis, trabalhei com inteligência comercial, então tenho bastante experiência no mercado comercial e agora trabalhando com contabilidade, né? É um desafio, né? Estou desde setembro nessa área, né? Desde setembro no Grupo Nobre, mas tem sido desafiador e ao mesmo tempo bastante compensador, né? Os resultados eles já têm aparecido já. Show. Bacana, Rafael. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse tempo que você está aqui, né, trabalhando na parte comercial, Uhum, trabalhou como corretor, sim. o que que o cliente, como corretor, o que o cliente mais solicitava para você? O que que ele pedia mais para você? Olha, bom, na época que eu trabalhei como corretor, né? O que ele mais pedia era preço, né? Acho que a vida do vendedor, no geral, né, do comercial é essa, é tentar fugir do cliente em relação a preço, né? Eu costumo falar que quando você consegue passar para o cliente valor, o preço ele é secundário, Sim. né? Quando você faz o cliente entender o valor daquilo que você está propondo, daquilo que você está vendendo, o preço ele é secundário. Mas a maioria das conversas, a maioria dos tratos com o cliente, eles giram em torno de preço. Show. Pessoal, então vai explicar, fazer uma breve explicação aqui para você. Nós vamos explicar hoje sobre a importância de você ter, né, uma contabilidade. Mas hoje nós vamos falar um pouco dos problemas que ali alguns clientes têm com a contabilidade, né? Hoje nós temos no mercado, né, Rafael, Aham. muitas contabilidades, né? Sim, E hoje você percebe que tem muito, a gente fala de divulgação, né, de diversidade de preços, né, no nosso meio, né? sim, Então tem contabilidade ali desde R$ 150 até 1.000, 2.000, R$ 5.000, né? sim, sim, Então há uma diferença para aquele contador que cobra 150 e há uma diferença para aquele contador que cobra R$ 5.000. sim, sim. E há um trabalho, algo técnico, né? Aham. Então, quando você se fala de uma contabilidade, né, de R$ 150, na sua visão, qual que é a diferença de uma contabilidade de 150 para uma contabilidade ali que o contador cobra ali 2, R$ 3.000? Olha, o que eu vejo assim no dia a dia é que essas contabilidades mais baratas, elas são contabilidades mais generalistas, né? Não é uma contabilidade que a gente costuma dizer que é nichada, sabe? Tem um foco, tem um segmento em que ela atua, em que ela se especializa, né? E aí ele consegue cobrar mais barato por causa disso mesmo, né? Ele vai fazer ali serviços mais básicos, não vai entregar serviços contábeis na maioria das vezes, né? Vai entregar só o fiscal, que geralmente é a parte que o cliente mais se preocupa, né? A questão dos impostos, as guias, geração de guias, essas coisas. E aí ele reduz bastante o custo da mensalidade por causa disso. Ele não entrega todos os serviços que eu entendo que sejam legais.
Porque, por exemplo, o cliente, na maioria das vezes, ele se preocupa com a parte fiscal, né? Que é a parte que pode penalizá-lo, de fato, né? Se ele deixa de pagar uma guia, se ele deixa de recolher um imposto, ele vai ser penalizado por isso. Então, é a parte que ele mais se preocupa. Mas, por exemplo, no contábil, é a parte que são feitos os balancetes, né? E aí, ele sente falta desse documento quando ele vai até o banco solicitar uma linha de crédito diferente, um aporte financeiro, né? E essa parte é a contabilidade que faz, né? O contábil que faz. E essas contabilidades mais baratas, elas deixam a desejar nesse sentido, né? Ela reduz o trabalho dela e entrega um serviço mais enxuto para o cliente. Já essas contabilidades mais caras, né? Com valor mais alto, elas já têm serviços mais completos, né? São contabilidades que já têm um público específico, que são especialistas num segmento, né? Por exemplo, a Nobre. Atualmente nós temos cerca de 350 clientes, desses 200 são provedores de internet ou empresas de telecom, né? Show. Então essa é a nossa especialidade. E desde setembro que eu entrei na Nobre, a gente tem focado muito em expandir, em levar a marca Nobre para outros estados, né? Então a gente tem clientes agora praticamente em todos os estados do Brasil. Isso é bom para nós porque o serviço contábil e fiscal ele é praticamente o mesmo, mas de estado para estado você tem particularidades, tanto contábeis quanto fiscais. E a nossa marca estando presente nesses diferentes estados, a gente pega a expertise desses estados, entende cada uma dessas nuances e consegue oferecer um serviço cada vez mais completo para o nosso cliente. Por isso que a gente tem sim clientes que a mensalidade ela fica ali nesse ticket, né, de 150, 200, 300 reais, mas tem também clientes que a gente consegue cobrar 3, 4, 5 mil reais por conta desse expertise, né? Sim. E, o Rafa, uma das coisas que muito cliente tem problema, né, Uhum. com o contador é a falta de comunicação e transparência, né? Isso acontece bastante. A gente vê eles têm dificuldade de acesso a informações contábeis. Uhum. Aí eu queria até te perguntar, né, a sua experiência nesses Desculpa. dias em relação a isso, Uhum. o que você tem encontrado? Você vê mais dificuldade da contabilidade de passar essas informações para o cliente? Ou você vê mais dificuldade do cliente passar essas informações para a contabilidade venha produzir essas informações, né? Sim. Porque quando a gente fala de transparência, Uhum. existem os dois lados, né? Sim, Existe o sim. lado de muita contabilidade que não manda e muito cliente que não faz. Sim. E na sua experiência, na sua expertise, como você enxerga isso? Como você vê isso? Olha, eu acredito que a maior incidência que eu tenho visto nesses últimos meses é do cliente não mandar as informações que precisa para ser trabalhada, né? É lógico, a contabilidade, o escritório de contabilidade, ele tem acesso a muita informação do cliente, mas nós precisamos de insumos também para fazer o nosso trabalho, né? Por exemplo, os extratos bancários, eles são muito importantes para as rotinas contábil e fiscal e muitos clientes não mandam, né? E aí, chega no final do mês, a gente termina o fechamento, entrega o resultado para o cliente, aí ele dá falta de uma ou outra informação. E muitas das coisas, né, Rafa? Você vê que a falta de interesse do cliente começa até na assinatura do contrato, né? Porque o Sim. cara, quando ele tá assinando ali um contrato, Uhum. ele nem lê o contrato, né? E isso é um problema até mesmo do brasileiro, né? Na verdade, não é nem falta de interesse, viu, Arthur? É que ele se sente tão confortável contratando um contador que, cara, para ele, ele assinou o contrato, tá tudo resolvido. A contabilidade vai fazer tudo, ele não vai ter preocupação com nada, ele só vai pagar o que E no, tiver que con- pagar. e no contrato tem a parte que cabe a ele fazer, Exatamente, né? exatamente. Eu Entendi. não sei como é a relação do cliente com os outros escritórios, mas nos nossos contratos a gente sempre frisa, né? A parte do cliente, a nossa parte. E é até engraçado que no nosso contrato sempre vem a parte do cliente antes da nossa. Porque, justamente por isso, porque a gente precisa de informações do cliente para que a gente consiga fazer bem a nossa parte, né? Mas o que eu vejo muito é isso, o cliente ele se sente tão confortável trabalhando com a contabilidade que ele
ele acha que, putz, assinei o contrato aqui, ok, tá tudo E certo, não qual que preciso é, mandar nada. e o que seria de iniciativa que um contador pode estar nos assistindo aí? Qual uma iniciativa que um contador pode estar tomando numa ocasião dessa ali? O que ele pode fazer, você acha? Olha, eu acredito que, assim, são várias frentes, né? Acho que a principal é a contabilidade estar cada vez mais próxima dos seus clientes, né? Que é algo que nós estamos fazendo, né? Tem semanas que eu nem fico no escritório, né? Eu saio, vou visitar clientes, é aquela coisa do comercial mesmo, né? Bater de porta em porta, tomar um cafezinho, se apresentar, sentar, ouvir, né? E tentar aproximar a contabilidade, aproximar o escritório do cliente. Acho que isso é o principal. Mas tem outras alternativas também que também são bem viáveis. Por exemplo, você criar uma newsletter, né? Aquele informativo ali que você manda por e-mail para o cliente, para você ter um contato recorrente com ele, e ali você coloca lá os avisos que você precisa, né? De repente colocar um box ali falando, ó, até tal, até tal dia do mês preciso desse documento. Acho que isso é bem legal, né? Apesar de quase ninguém ler e-mail, né? Acho que se você colocar um nome da sua contabilidade em forma, acho que isso chama atenção, né? É uma forma de você trazer o cliente para jogar junto contigo, né? Nessa questão de te mandar os documentos. E, cara, se você tiver disponibilidade, ligar para o cliente, avisá-lo, sensibilizá-lo de que o seu trabalho depende daquela informação que ele tem que te mandar, Sim. né? E você percebe que muito cliente, ele não, que eu posso falar, né? Ele negligencia, né? Essa Sim, parte, né? sim, sim. E você percebe que por estar na rotina ali do dia a dia, Uhum. ele não consegue dar conta, né, de mandar esses documentos, ou às vezes nem sabe mesmo que tem que Sim, mandar. sim. E é importante para o contador ou para a contabilidade ali essa documentação. E a gente percebe que muitas das vezes a contabilidade também, ela tem que fazer meio que um papel de cobrar esse cliente, sendo que ele já deveria saber que ele tem que Sim, enviar. sim. Aí nós temos os fatores, né? Porque Uhum. muitos clientes, eles não sabem que ele tem que enviar, né? Ele Uhum. assina, como a gente falou aqui, ele assina um contrato, ele sabe que ele assinou o contrato, ele sabe que ele preencheu ali, mas ele não sabe o teor que está dentro do Sim, contrato, então sim. ele não lê. E muitos clientes, ele sabe que ele tem que enviar, mas por caso da rotina dele, né, de um exemplo, venda, o cara tá envolvido no operacional, tá envolvido com várias coisas, Sim, ele sim. não consegue enviar, né? Sim. E hoje, né, o que uma contabilidade pode fazer? Você falou de aproximação. O que uma Uhum. contabilidade pode fazer para aproximar o cliente, para ajudar nesse quesito, né? Você pode usar até um exemplo o que o Grupo Nobre faz hoje Uhum. para aproximar e para ajudar esse cliente para que essas informações venham. Sim. Vou até usar um exemplo recente, né? Esse sábado agora, anteontem, eu estive num evento com empresas de tecnologia, né, promovido pela Telium Networks e um parceiro nosso, que é a Shelp TI. E tinha lá um cliente nosso, né? Por incrível que pareça. Não sabia quem eram os clientes. Tinham lá em torno de 60 provedores de internet. Foi um bate-papo bem legal, foi um café da manhã. E ali fiz a apresentação do escritório e depois teve lá uma roda de conversa com os clientes potenciais e tal, né? Saí de lá com alguns leads, assim, até proposta encaminhada, mas é para outra história. Uhum. E aí veio esse cliente nosso falar comigo, né? E aí ele comentou que estava se sentindo distante do escritório, né? Que não tinha essa proximidade. E eu até comentei com ele isso. Falei, olha, eu estou fazendo esse trabalho de ir até os clientes, de conversar com eles, né? Então, o que nós, como nobres, fazemos é isso, é estar perto do cliente. É o que eu comentei no começo. Tem semanas que eu nem fico no escritório. Eu tenho lá minha agenda de visitas e eu vou lá todo dia, 2, 3 clientes lá, passando, conversando, explicando o que ele precisa fazer, qual que é o nosso papel, sensibilizando ele que o que ele nos manda interfere diretamente na qualidade do nosso resultado para ele, né? Então, o que nós fazemos é isso, E a, né? e a contabilidade, ela pode, né, a nobre contabilidade, ela pode entrar diretamente no operacional do cliente? Porque hoje você vê muitas contabilidades que ela tem ali BPO financeiro, Uhum, ela tem ali né, ela cuida da parte de terceirização do financeiro, uhum, ela cuida da parte de contrato, ela cuida da parte de RH, tem alguns escritórios de contabilidade.
Hoje a Nobre Contabilidade, né, o Grupo Nobre tem essas empresas ou essa parceria dentro do grupo que pode ajudar o empresário? Tem. Hoje a Nobre, como eu falei, né? Hoje a Nobre ela não é só um escritório de contabilidade, ela é um grupo de empresas, né? Nós temos 11 empresas dentro do grupo Nobre e nós temos sim todos esses serviços, né? BPO financeiro, jurídico, societário, segurança e previdência do trabalho, né? Nós temos também, temos um técnico de segurança que visita os clientes, vê a questão dos laudos previdenciários, né? Então, a gente entendeu, o Grupo Nobre está no mercado há mais de 11 anos, né? E acredito, eu fiz uma imersão, né? Comecei a trabalhar na Nobre e fiz uma imersão em toda a história, né? Desde a criação do escritório. E o que eu percebi é que ao longo dos anos a Nobre ela foi se especializando em atender bem o cliente, né? Porque seria muito fácil para nós formar parcerias. Por exemplo, tem ali 5, 10 clientes com uma necessidade financeira. Poxa, eu vou pegar uma parceria e vou oferecer esses serviços para os meus clientes. Eu ganho de um lado, o parceiro ganha do outro e ok. Só que a gente perde em qualidade, né? Porque a partir do momento que você terceiriza um serviço, você não controla totalmente a saída dele para o seu cliente. E no fim das contas, para o cliente, não é o parceiro, é a Nobre. Entendi. Percebe? Então a gente preferiu internalizar esses principais serviços e criar empresas para gerenciá-los. Então a gente tem a Legalis, que é uma empresa de LGPD, que cuida dessa parte de segurança da informação, né? Toda essa parte de adequação, né? Então isso é importante porque mesmo que sejam empresas distintas dentro do grupo, né? Cada uma responde por si, elas fazem parte do todo. E a gente consegue controlar a qualidade do que essas empresas fazem, né? Todas elas falam a mesma língua, né? Qual o conselho que você daria para um contador agora para falar Olha, para ele sobre esse assunto de alinhamento, de transparência? Qual o conselho que você daria para ele? olha, contador, se eu puder te dar um conselho, procure estar mais próximo do seu cliente, mais ouça do que fale, né? Porque quando você ouve, você tem a oportunidade de captar fielmente quais são as necessidades, o que ele precisa, você consegue entender de fato o que ele precisa. Porque quando você não ouve, você só sugere, né? E nem sempre você está sugerindo aquilo que de fato ele precise. Então ouça bastante, esteja próximo e fale a verdade, seja franco com o seu cliente, né? E procure sair da caixinha. Tenha serviços que realmente vão abranger ali toda a cadeia produtiva do seu cliente, que é o que a gente está fazendo e temos, graças a Deus, temos tido bons resultados com isso. Show. Tá vendo, pessoal? Então você que está nos acompanhando aí, a contabilidade, ela exige transparência, né? Quando a gente fala de transparência, você tem que deixar claro para o seu cliente o papel dele, deixar claro para Sim. ele o que ele tem que te entregar, o que ele precisa estar passando para você produzir ali um número real para ele, né? Eu gosto sempre de falar, né, Rafa, que a contabilidade, ela cuida do patrimônio da empresa, né? Sim, Ela é o sim, médico da empresa, né? sim. E o segundo tema, Rafa, que eu queria abordar aqui, né, nesse podcast de hoje, é a burocracia e excesso de documentação. Você percebe que muitos contadores, né, ele peca muito nisso, né? Em Sim, burocracia, sim, ele não facilita muitas das vezes. Vou dar um exemplo, muitos contadores ainda estão, né, entregando um contrato social, né, para o cliente, ele está assinando presencialmente, né? meu Deus. Então, a contabilidade ela não se atualiza, né? O contador Aham. não procura se atualizar. E isso acaba fazendo com que os clientes, né, fiquem desgostosos, mudando de contabilidade, indo para um outro contador que está ali atualizado no mercado, que entrega, né, a documentação, que tem usa mais a tecnologia a seu Sim, favor, né? sim, Então, o que você acha sobre esse assunto, né? Muitos clientes reclamam da burocracia. Existe alguma forma de tornar os processos mais simples? sim, digitalizar. Não tem outro caminho, né? A gente vive num mundo digital, né? Não tem como fugir disso.
Hoje em dia, do seu celular, você fala com pessoas do outro lado do mundo, né? Nós mesmos na Nobre, nós estamos atualmente no centro de Osasco, né? Onde fica a nossa base, mas nós temos clientes em Santa Catarina, na Bahia, em Minas Gerais, no interior de São Paulo, né? E conseguimos atendê-los todos bem, né? Só que nós entendemos ao longo dos anos que para que nós fizéssemos um serviço de qualidade, a gente tinha que se adaptar às tecnologias que a gente tem atualmente. Então, hoje a gente usa todas as ferramentas possíveis para atender os nossos clientes. A própria Receita Federal, né, ela se atualiza, né? Sim. Então, se o contador ele não está andando ali de acordo com as informações, ele vai ficar para trás, né? Exato. Um Verdade. exemplo disso é a área societária dentro da contabilidade, né? Por exemplo, o pessoal do societário, antigamente eles chegavam aí 2, 3, até 4 vezes num dia numa junta comercial, né? numa prefeitura para cuidar de um processo de abertura de empresa, alguma coisa do tipo. Hoje em dia a maioria dos processos são resolvidos pela internet. Show. Né? Os próprios órgãos competentes, por exemplo... Cartório também? Cartório, Jusesp, hoje em dia, boa parte deles já estão informatizados, né? Então, o nosso societário, ele tem... Então, o cara não precisa mais ir, talvez, assinar um contrato lá na caneta, mas acabou isso aí. Não tem necessidade. Até porque, hoje no mercado, a gente tem muitas plataformas de assinatura digital, né? Todas elas... O próprio Gov, né? O BR, próprio né? Gov, todos eles com validade jurídica, né? Com selo jurídico certinho. Não tem necessidade. Então, esse número aí de 3, 4, até 5 visitas num dia num órgão desse, hoje em dia você reduz isso para uma. Às vezes passa semana sem visitar um órgão desse e as coisas fluem, né? Então, eu acho que tem ainda muitos contadores que ainda não aderiram à tecnologia, né? E é engraçado que esses contadores vão ficar para trás, né? Já estão. Né? Já estão. E é interessante que a tecnologia, cada dia mais, ela está se aperfeiçoando, né? Sim. Esse final de semana mesmo, para você ter ideia, vou contar algo aqui para você, Rafa. Ontem eu estava na igreja ali, né? Eu e meu filho, nós fomos fazer ali a contabilidade ali, de um determinado ali na cantina. E aí eu falei para ele, Felipe, pega aqui as notinhas e vai somando, né? Aí ele começou a falar com o chat GPT para somar as notinhas. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, rapaz, mas... Aí eu esperei ele terminar, ele terminou. Falei, e aí, somou? Ele somou, trouxe para ele, né? Em áudio, ele falando com o chat GPT, e o chat GPT somou para ele. Olha que interessante, né? Sim. A tecnologia, em vez de a gente usar uma calculadora, a gente pode falar e a própria inteligência artificial ali somar para você. Sim. Então ela veio facilitar, né? Sim, tem um parceiro nosso, né? Aliás, é um dos nossos sócios, né, do grupo, que é o Pablo da Legaliz. Ele, um dia desses, conversando com ele e tal, indo visitar um cliente em São José dos Campos, ele comentou que ele usa o chat GPT para fazer revisão de contratos. Show! Ele faz revisão de contratos pelo chat GPT. Ele usa o chat GPT para fazer algumas programações mesmo de sistemas dele, né? Então, cara... Agência de marketing usa chat GPT, Agência, né? de marketing. Então, verdade, você vê que a tecnologia, ela está disponível, né? Vai muito também do seu interesse em usá-la, né? Por exemplo, o seu filho, igual você comentou... Tem 16 anos. Tem 16 anos, usou para fazer uma soma ali, mas, por exemplo, se for um usuário de um nível mais avançado, ou que tenha uma necessidade mais específica, né? Por exemplo, você pode fazer uma revisão de contrato, né? Show. Imagina para um advogado, o tempo que ele não ganha para rever, para ler um contrato dele. Você coloca no chat GPT, dá alguns comandos, e o chat GPT faz isso para você, traz os principais pontos, né? E isso a gente não pode perder, né, Rafa? Que o estudo, né? Sim. A gente tem que ter a parte teórica, né? Eu tava falando ontem com meu filho, eu falei assim, filho, nós temos que ter... são 3 pilares, né, do conhecimento. Eu considero que o primeiro pilar é o conhecimento teórico, sim, conhecimento prático e a sabedoria, né? Sim. Sem um conhecimento teórico, que é o quê? Você ali estudar, você ali ler, você ali dar de acordo ali, né? Fazer o estudo daquilo, né?
você vai entender na teoria como aquilo funciona, como aquilo foi Sim. criado na sua perfeição. Exato. Quando nós vamos pro conhecimento prático, Uhum. vou te dar um exemplo. Pra gente fazer essa xícara aqui, né? Então você gasta ali tinta, você gasta ali o logo, tudo bonitinho e tal. Só que tem variáveis, né? No Sim. conhecimento teórico, eu vou colocar como faz essa xícara, tudo bonitinho, para sair ela. Sim. Só que no conhecimento prático, essa xícara aqui, ela pode sair, um exemplo, desbotada. Ela pode, na máquina pode acabar tinta. Durante o processo da máquina pode cair água. Sim. Durante o processo, posso ter deixado ali para uma temperatura maior, né, para sair. Exato. Então, no processo prático, você vai descobrir como corrigir os problemas, né? Sim. Então, nós temos conhecimento teórico, conhecimento prático e a sabedoria. A sabedoria nada mais é que eu tenho um conhecimento prático, eu tenho um problema e eu consegui resolver esse problema de forma que não venha gerar prejuízos, grandes prejuízos para a organização, grandes prejuízos para a minha vida. Exatamente. Então eu sempre considero esses 3 pilares, né? Sim. Tava falando com meu filho. Então, muitos contadores, ele tem que entender que ele tem que ter a teoria, né? Não adianta usar uma inteligência artificial e sair aí, não, agora não vou estudar mais, agora eu vou usar o robô e tá tudo certo, né? Não tem nem como. E isso a gente vive no nosso dia a dia lá na Nobre, né? A gente usa uma série de tecnologias lá para trabalhar, para entregar o melhor para os nossos clientes, mas todo time sempre se atualiza, né? Principalmente porque contabilidade, fiscal, societário, são áreas que lidam muito com leis, né? Lei tributária, às vezes, né? Às vezes não sempre. Então, não adianta. A gente tem sim que ler, que se atualizar, né? Que é o teórico, né? E tem que é a parte Só teórica. que na prática nem sempre funciona assim, né? Não, nem sempre funciona Tem as assim. variáveis. Tem as variáveis. Acho que o segredo, né, é você equilibrar, né, essas variáveis para que uma não sobreponha a outra, né? De repente você fica muito tempo no teórico, acaba perdendo tempo do prático, né? Perde prazo, essas coisas, e nem ficar ali só no prático e desconsiderar o teórico, porque quando você está muito no prático, você tende a ser rotineiro. E quando você faz as coisas por rotina, às vezes você desconsidera pontos que são importantes. De repente mudou uma lei lá, você não viu, porque todo mês você faz aquilo, e aí você desconsidera isso, né? Show. Mas essa pirâmide que você citou, ela é muito importante mesmo, esse triângulo, né? Show. Bom, Rafa, agora nós vamos apresentar os nossos patrocinadores. Opa! Patrocinadores, inclusive, né? Nós temos alguns patrocinadores que você vai conhecer. Será? Isso, com certeza. Então, você que está nos acompanhando aí, nós vamos apresentar os nossos patrocinadores, ok? Então, nós estamos aqui de acordo com o Grupo Nobre, né? O Grupo Nobre é uma empresa... Isso eu conheço e recomendo, hein? Você recomenda? Nossa, serviço o Grupo de Nobre, altíssima o Grupo qualidade. Nobre tem a contabilidade, BPO financeiro, Viva Biblioteca, né? Então, o Grupo Nobre, ele é responsável ali de cuidar de toda a sua parte contábil, né? Como o Rafael falou, né? Sim. Então, nós temos também a Legaliz, né, Rafa? Sim, então, a Legaliz, ela é responsável por LGPD, então ela faz toda a parte de LGPD, toda a questão de legalização dentro da LGPD, né? Sim. Então, o Grupo Nobre é um grupo de empresas que vai te auxiliar no seu negócio, né? Então, se você está ali afogado no seu operacional, você está afogado no seu dia a dia, você não consegue vender, o Grupo Nobre vai te ajudar na parte financeira, na parte contábil, na parte de livro, na parte de tudo aquilo que você precisar. RH, conte com o Grupo Nobre. Jurídico, né, Rafa? Sim, jurídico também. Jurídico, societário. Societário, então a parte societária ali, administrativa. Sim. E a Legaliza, ela vai te ajudar na parte de LGPD, ok? Então você tem que legalizar, você que é um telecom, tem que legalizar seu negócio. Tá de acordo com a lei da LGPD. Não só o telecom, todos os ramos hoje, Rafael, precisa de LGPD. Sim, precisa estar adequado. Então você que está conosco aí, precisar da Legalize, ela está aqui para te atender. Sim, ainda mais nesse ambiente digital que a gente vive, né? O nosso principal ativo são os dados. Sim. Né? E a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Ela vem justamente para isso, para regulamentar essas questões e para proteger principalmente as pessoas físicas nesse ambiente digital que a gente vive, né? Então você que está ouvindo a gente aí, presta atenção com a LGPD. Às vezes você fala, putz, mas eu tenho o meu principal fornecedor, lá no meu contrato com ele já tem lá a cláusula de LGPD, eu tô coberto. Nem sempre,
tá? O que a gente tem visto, principalmente com o time da Legaliz, é que a maioria dos fornecedores, nesse caso, ele protege a parte dele e você está descoberto. Então, presta atenção, vem falar com a gente que com certeza deve ter alguma brecha aí que você pode ser penalizado. Show. Então, sei que o Rafael no final vai passar ali no final do podcast, nós vamos colocar ali seu contato, vamos colocar ali sua divulgação do seu número. Sim, então, você que vai estar precisando aí do Grupo Nobre, LGPD, procura o Rafael, né, nos stories aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, vai estar o telefone do Rafael. Vamos conversar porque você vai perceber que nessa questão de LGPD, o menor dos seus problemas vai ser você levar uma multa. Você pode ficar impedido de comercializar dados. E você é impedido de comercializar dados, você não funciona. Verdade. Então vamos conversar. Isso aí. Bom, Rafa, continuando nosso assunto aqui, olha só, nós vamos entrar agora nos 2 últimos temas nossos, né? Mas já? Já, tá acabando. Mas, eu acho que esses Cadê temas... a plateia pra falar? Eu acho que esses temas vai render bastante. Eu acho que sim. Vai. Então, o próximo tema, Rafa, é sobre carga tributária e e falta de planejamento. Nossa. Isso aqui é um problema, né, Rafa? Esse é o calcanhar de Aquiles. Isso. Aqui é onde muito contador realmente erra. Olha só, a pergunta que eu te faço hoje é: como o empresário pode contar com a contabilidade para pagar menos impostos sem correr riscos? Cara. Olha que interessante, né? Como fazer um planejamento sem correr risco. Porque existe planejamento hoje no mercado que você faz, só que você tem risco. Sim. Né? E como hoje, né, você trabalhando ali no Grupo Nobre, que vende ali a parte comercial, né, entende do negócio, como vocês lidam com isso, né? Como você faz isso, né? Cara, olha, por incrível que pareça, tá? Trabalhando num escritório de contabilidade, eu te digo com certeza que o nosso principal produto não é contabilidade fiscal. É não? Não. O que é? É o nosso estudo tributário. Show. É onde a gente ganha o jogo. É no estudo tributário. Né? E é onde muito empreendedor pede dinheiro, né? Exatamente. É por isso que a gente ganha jogo ali. E vou até te citar um exemplo. A gente tem um cliente nosso, é uma empresa de telecom, né? Ela estava com uma contabilidade generalista, né? Não era específica nesse ramo de tecnologia, de provedor de internet. E ele sentiu falta lá de um documento, de uma informação, achou lá uma divergência e veio conversar com a gente. Nosso time tributário lá, nós temos, né, um mestre tributário lá, que é o Diego, manja muito dessa parte fiscal, tributária. Ele é responsável da parte tributária. Exatamente, né? Ele é um dos sócios do escritório. E ele desenvolveu ao longo dos anos uma métrica, né, algumas métricas para fazer esse estudo tributário. E aí fez o estudo tributário desse cliente, apresentou para o cliente, achou os pontos que estavam discordantes lá, né, que ele via essas diferenças. E, cara, bom, resumo da ópera. Do nosso trabalho para o trabalho da contabilidade, né, que ele tinha, o cliente ele teve uma economia tributária de 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio? 3 milhões e meio em crédito de impostos. Olha quanto dinheiro esse cliente estava perdendo, né? É muito dinheiro, é muito dinheiro. E aí você pensa, cara, é um cliente relativamente grande, né? Uhum. É um provedor aí dos seus 25, 26 mil clientes, 26 mil usuários. Mas imagina essa soma de dinheiro para um cliente de médio, pequeno porte. Cara, é o que faz a diferença dele continuar operando ou dele fechar as portas. E é interessante, Rafa, que muito cliente, né? Hoje ele está no Simples Nacional. Sim. E quando você faz ali, você está no Simples Nacional, você está ali diante de uma tributação alta, está ali em 17%, na tabela do Simples Nacional 17%, 18%, você percebe que aquele cliente, ele está, o governo se torna sócio dele, né? Sim. Praticamente o governo está ali tributando sobre o faturamento dele, né? Na verdade, o Simples Nacional, ele é bom só para o governo e para o contador, né? Sejamos honestos. Por quê? Porque, cara, é o que você falou.
No Simples Nacional, o governo ele é sócio da empresa, pela carga tributária muito alta. Sim. E para o contador é bom porque a gestão desse cliente no Simples Nacional, como o próprio nome diz, é simples, né? Você tem menos declarações para gerar desse cliente, são menos informações. Então, para o contador é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. Ele está ganhando dinheiro e trabalhando menos, né? Agora, diferente, por exemplo, do cliente no lucro real, né? O trabalho do contador muda, ao passo que a responsabilidade também aumenta, né? Porque são mais declarações, você precisa apurar muito melhor, com muito mais rigor as informações, né? Então, o Simples Nacional, ele é simples, mas ele tem a carga tributária dele é mais alta por conta disso, né? Olha que interessante, já caiu até no último tema, né? Que muito contador não tem proatividade, né? Muito Não, contador, ele não. não tem estratégia, né, do Não, negócio do cliente, né? não, para ele tá bom. Não, fica aqui Fica no no simples. simples, Fica né? no simples, é tudo simples. Ele usa A o, minha vida é simples. ele usa, A minha ele, vida u- fica ele, simples. ele usa o nome do regime tributário É, como slogan, sabe? Não, fica no simples que é mais simples, vai dar tudo isso. certo. Para que você vai mexer no negócio que tá Porque funcionando? muito contador, ele talvez tenha a visão que não é bom ajudar o empreendedor, né? Porque, um exemplo, Sim. quando muito empreendedor ele tem Uhum, na mente que uhum, se ele mudar de regime, a Receita Federal vai atrás dele, né? A Receita Federal fica de olho nele. Mas sim. muito contador não tá ali para ajudar o cara, né? Na parte financeira, de questão de nota Não, fiscal, de custo, né? Muito contador não tá nem aí pro cliente e não. quer que ele se exploda praticamente, né? É que aí tem uma diferença muito grande também, né? A contabilidade, a maioria das contabilidades, elas se colocam apenas como contabilidades, né? Hum, Acho que como a gente vive num ambiente muito dinâmico de tecnologia, velocidade da informação, eu acho que você ganha o jogo também sendo um assessor do seu cliente. consultor, Um então. consultor, né? Você Traçando para ele estratégia. exatamente, você jogando junto com o seu cliente. Por isso que eu falo que o nosso principal produto hoje é o estudo tributário. Porque é onde a gente consegue fazer esse bate-papo com o cliente, sugerir coisas para ele, falar, ó, você está no Simples agora? Vamos pro lucro real. No lucro real você vai reduzir a sua carga tributária em tantos por cento. Você vai ter X valor por mês de economia, entendeu? Ou às vezes, nesse estudo tributário, você vai ver que empata, né? Do simples para o lucro real, ele vai empatar a carga tributária dele. Só que no lucro real ele vai ter créditos de imposto que no simples ele não teria. Que foi o que aconteceu com esse cliente nosso. 3,5 milhões em crédito de imposto. Show. Percebe? Então, a contabilidade, ela tem que sair dessa visão de, putz, eu sou só o contador. Né? Você tem que se colocar como um consultor do seu cliente. Sugerir coisas para ele, sugerir o melhor caminho, até porque quem tem o conhecimento somos nós, né? Os contadores. Então, se a gente não sugerir, se a gente não mostrar esse norte para o cliente, ele vai ficar onde ele está. Só que é aquele negócio também, né? O primeiro contador que chegar com uma visão diferente, você perdeu o cliente. É interessante que muita contabilidade ela realmente não está preparada e ela não instrui o cliente, né? Uma Não. coisa, né, Rafa, que eu te falo, né? Cara, eu sou contador de Simples Nacional. Também é um nicho, né? Ah, eu quero ser Sim, contador de Simples Nacional. sim. Mas instrui o cliente, ó, Exato. meu camarada, você tá ali pagando 11%. Você no lucro real, você poderia estar pagando tal. Eu sugiro você procurar uma contabilidade especializada em lucro real, em lucro presumido, para te Sim, atender. sim, Mas muito contador, ele prefere manter o cara até o último, né? Até o osso do cara, o cara pagando ali. Então, sim, muitas das vezes, aquele dinheiro era para reinvestir, ele não consegue reinvestir. sim, E hoje, né, Rafa, que são as grandes empresas fazem. As grandes empresas fazem planejamento tributário, sim, né? Então, sim. as empresas grandes, elas estudam para isso. Tem pessoas Uhum, qualificadas para isso, para fazer esse planejamento sim. tributário, né? Então, hoje nós temos a sorte de, dentro do nosso escritório, nós temos essas pessoas qualificadas. Por isso que a gente faz todo esse trabalho, né? Hoje a Nobre, o nosso escritório, ele tem mais de 30 pessoas trabalhando, né? Então, é grande o É escritório. grande o escritório, nós temos áreas específicas, né? Nós temos uma área só de contabilidade, uma área só de fiscal, uma área só de societário e jurídico,
né? Então, além das outras empresas do grupo, né? Então, o nosso escritório ele é todo setorizado, todo organizado, né? E cada pessoa, né, nós temos especialistas nas áreas mesmo, né? Por isso que a gente consegue desenvolver esse trabalho e ser tão assertivo nas informações que a gente passa. E pra gente, cara, o nosso foco é de fato ser um consultor do nosso cliente. Porque ele crescendo, nós vamos crescer junto. Essa é a nossa ideia. A gente não quer deixar o cliente ali naquela casinha, sabe? Putz, você começou como pequenininho, você vai continuar pequenininho, você vai morrer como pequenininho. Não, a gente quer que ele cresça. A gente quer que ele cresça, a gente quer que ele evolua. E é interessante que é uma contabilidade que se destaca, né? Uhum. É uma contabilidade que ela cuida do cara desde MEI, ME. Sim. O cara vai crescendo ali em faturamento. Daqui a pouco ele não tá mais no Simples Nacional, vai para um lucro real, daqui a pouco para um presumido. É uma contabilidade que de fato ela instrui o cliente, né? Exato. Mas você percebe que muitas coisinhas durante esse processo de até instruir vai deixando com que o cliente olhe para outras coisas. Vou dar um exemplo. Citou aqui problemas, né? Que é a contabilidade que o cliente enfrenta. Sim. Ah, teve um problema ali de cálculo de guia da folha, teve um problema ali de cálculo de, sei lá, da guia lá do DAS. Esses problemas, muitos clientes eles vão visando isso e esquece da contabilidade que está prestando a consultoria, né? E até mesmo quando a gente fala de contabilidade ela tem que assumir riscos, né? Sim. Quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedor ele assume riscos. Sim. A contabilidade ela assume risco. Se ela der um prejuízo para o cliente, ela tem que cobrir e arcar com aquele prejuízo, né? E muito contador ele se exime, né, desse prejuízo. Ele, não foi eu que fiz, não tem nada a ver comigo. E acaba ferindo, né, aquele cliente e acaba até mesmo denegrindo a imagem do contador dentro do nosso mercado, né? Claro. E quando você faz esse planejamento, quando você mostra isso para o cliente, você está fazendo um estudo, você está cuidando da empresa dele, ele se sente seguro em estar com você. E muitas das vezes, quando acontecer esse erro, ele vai falar assim, não, beleza, vamos corrigir, você paga ali o juros, você paga ali a multa, e a gente segue daqui, e continua seguindo. Então, por quê? Porque ele confia no seu caráter, né? Quando a gente falou lá em cima de transparência, né? Você é uma pessoa transparente, uma pessoa que chega nele e fala para ele, ó, João, a gente fez uma guia aqui, fez errado a guia, jurou uns juros aqui para você, ou mandamos a guia no dia errado para você, e a Nobre vai arcar com os custos, né? Você representa a Nobre, a minha contabilidade vai arcar com os custos, e nós queremos reafirmar a parceria, né? Sim. E isso mostra o quê? Mostra que você é alguém que se preocupa com o negócio dele, né? Exatamente. Cara, é o que o nome diz, né? Relação comercial. É uma relação. E toda relação de sucesso, você é casado, assim como eu, né? Até as relações conjugais, o sucesso da relação conjugal é o quê? É a parceria, é o olho no olho, é a conversa, é o diálogo franco, né? Ouvir o que tem a ser dito, falar com clareza. E a relação comercial é a mesma coisa, né? Quando você se coloca como parceiro do seu cliente, um consultor disposto a, né, caminhar junto do seu cliente, cara, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Porque o que nós queremos de evolução, de crescimento para o nosso negócio, nós desejamos também para o cliente. A gente quer crescer junto, a gente não quer só receber aquela mensalidade ali todo mês, não. A gente quer que ele cresça, porque ele crescendo a gente cresce também. E ele indica o nosso trabalho para outros clientes, que isso para a gente é fundamental hoje em dia, né? A gente tem uma série de escritórios de contabilidade trabalhando no mesmo ramo que nós, né? Onde a gente ganha? Nas indicações. Show. Né? Então, um cliente que fala bem tem muito peso. Muito peso. Show. Vale mais do que qualquer anúncio que você faça no Google Ads, por exemplo, né? Uma indicação de um cliente, ela tem muito peso e muito valor. Por isso que a gente cuida muito bem dos nossos clientes. Show. Então, você que é contador que está nos acompanhando, você tem que se profissionalizar, você tem que estudar, trazer estratégia para o seu cliente. Sim. Saia do comodismo, né? Saia dali da inércia. Tenha proatividade, seja um contador proativo, né? Que resolva o problema do seu cliente. Né? Se você quer ganhar dinheiro, fica do jeito que você tá. Agora, se você quer ganhar mais dinheiro, se atualiza. Olha só, a frase da tarde. Como é que é? Se você quer ganhar dinheiro,
fica onde você tá. Se você quer ganhar mais dinheiro, se atualiza. E isso, coloca essa frase no seu status, hein? Põe aí, põe aí. Rafa, chegamos ao fim. Mas Ah, antes disso, nós vamos falar algumas coisas aqui. vamos lá. Foi bom Falando. esse bate-papo, hein? Foi bom, né? Ô, pode me convidar mais vezes. Com certeza. Teremos outros assuntos pra gente Opa, conversar. combinado. E, o Rafa, agora falando algo rápido, né? Uhum. Tudo que a gente falou aqui, você percebe que há uma debilidade também no contador? Sim. Né? Sim. A gente fala sempre que o cliente é o problema, que o cliente não manda, que o cliente que não resolve, o cliente é não sei o quê. Mas é o cliente que paga o salário do contador. Sim. É o cliente que ali está mantendo a contabilidade no dia a dia funcionando. Sem dúvida. E se você parar para pensar, o cliente é o nosso chefe, né? Sim. O cliente é o seu chefe, né? Sim, sempre. Então, quando a gente pega, né, e fala assim, mas o problema é sempre o cliente. Não. Que ideia que você tira como alguém que cuida do comercial em relação a isso? Que coloca a culpa sempre no cliente. Não. Na verdade, o problema, ele surge com a gente. Ele surge do nosso lado. Porque muitas vezes a gente subestima o cliente. Às vezes a gente olha ali aquela mensalidade baixinha e tal, fala, esse cliente não me traz tanto retorno assim, deixa ele de lá, eu vou responder aqui o cliente que paga mais e tal. Então o problema surge com a gente, né? E é o que eu falo, a gente, como comercial, cara, você quer vender e vender cada vez mais. Não sei se todos os comerciais de contabilidade são assim, mas eu tenho meta todos os meses, metas agressivas até, mas e você quer sempre buscar o resultado. Eu sou comercial, quero buscar o resultado, mas eu acho que antes de você sair da porta do escritório para fora para trazer mais clientes, trazer novos clientes, você tem que cuidar dos que você já tem, né? Porque você fazendo um bom trabalho, esse cliente ele te indica para um, para dois, para três, outras empresas, outros clientes. Agora, o cliente que você maltrata, o cliente que você não trata bem, cara, ele pode acabar com a sua reputação. Um cliente mal atendido que sai do seu escritório, cara, com certeza ele vai falar para ir para 10 pessoas que ele conheça, entendeu? Então só nessa você está perdendo a oportunidade de se relacionar com 10 novas empresas, sabe? Então acho que o problema dessa relação muitas vezes começa com a gente mesmo, sabe? De olhar para dentro de casa, olhar nossos processos, ver o que a gente está fazendo bem e que a gente pode melhorar. Sempre tem coisas para melhorar, né? Quando a gente fala para o cliente sair do comodismo ou falar para outro contador sair do comodismo, a gente também tem que fazer esse processo, né? De olhar para dentro de si, e a gente faz isso lá na Nobre. A gente tem um ciclo lá de palestras, de treinamentos, que envolve as lideranças lá e que a gente está sempre olhando essas questões com muito cuidado, né? Uma coisa que eu, como comercial, procurei trazer para dentro do Grupo Nobre foi justamente trazer isso, né? Quais são os impactos que um cliente saindo, qual é o impacto negativo, né? E fazer isso frente ao impacto positivo dos clientes que estão entrando, justamente para trazer essa visibilidade para as pessoas. Que às vezes aquele cliente de R$ 300 por mês, em um ano, cara, você está perdendo aí mais de R$ 3.000. E R$ 3.000 é dinheiro, né? Então, a gente precisa olhar para os nossos processos com cuidado, tratar cada cliente como especial, porque de fato eles são. Eu concordo com você no que você falou, ele é o nosso chefe, no fim das contas ele paga nossas contas. Então, também não acredito nessa máxima de que o cliente tem sempre razão, né? Mas quando ele tem razão, a gente precisa sim reconhecer e precisa sim dar a tratativa devida, sabe? O Rafa, e qual é o conselho que você daria para um contador, né? Um contador em relação aos seus clientes. Qual o conselho que você daria hoje para um contador depois desse bate-papo aqui? Um só? Pode dar dois. Cara, olha, eu tenho alguns conselhos, né, que eu acho que são coisas que a gente está fazendo dentro de casa e está dando certo, né? Primeiro de tudo, esteja próximo do seu cliente. Não meça esforços para estar próximo do seu cliente, sabe?
vai, visita, conversa com ele, toma um cafezinho, almoça, esteja próximo do seu cliente. Ele é a melhor pessoa para te indicar o caminho que você está seguindo. Se está bom ou não, se está errado ou não. Ele é o termômetro, né? E se atualize. Pode parecer um pouco forte a forma como eu vou falar agora, mas não seja preguiçoso. Estude, se atualize. Cara, o mercado, a legislação tributária, ela é muito mutável. Tá cheia de informações aí, muda de estado para estado, varia de estado para estado. Então, se atualize, estude e esteja próximo do seu cliente. Acho que esses são os dois principais conselhos assim que eu posso dar para as outras contabilidades, né? É o que eu pratico, é o que a gente pratica dentro da Nobre. Então, é isso. Se atualize e esteja próximo do seu cliente. Ele é o termômetro, ele é o seu Waze aí que vai indicar se o caminho que você está seguindo é bom ou não. Show! Então, você que é contador, assista esse podcast, esse episódio. Creio que você será bastante edificado. Eu quero falar para você que alinhe, né, sua expectativa com o seu cliente, né, que foi falado aqui. Sim. Alinhe, né, o seu negócio. Esteja com esse negócio voltado para o seu cliente, em ajudar. Seja um contador proativo, seja um contador que ajude seu cliente Sim. em redução tributária, Joga em carga junto, tributária. né? Joga junto, importante, né? Queira, né, crescer, não queira só manter seu cliente ali no Simples Nacional, Sim. queira fazer um estudo tributário, um planejamento tributário para ele. Sai do óbvio. Sai do óbvio, ok? Rafa, gostaria de agradecer pela sua presença aqui hoje. Foi muito bom estar com você. Obrigado, eu que agradeço. Você quer deixar algum recado para alguém, para sua família? Essa é a oportunidade, a câmera está aqui. Agradeça por alguém, agradeça a oportunidade por estar aqui, porque esse podcast, esse episódio vai rodar o Brasil todo. Ô, louco. Ok? Caramba. Então já agradeço essa pessoa, alguém, e agradeço por estar aqui hoje também. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Ele é o autor de todas as coisas, ele me trouxe aqui, me deu essa oportunidade, então agradecer primeiro a Deus, agradecer a você, Arthur, pelo convite, e mais uma vez parabéns pelo estúdio novo aí, tá fantástico. E essa iniciativa sua de fazer esse podcast, de trazer pessoas aqui para conversar de assuntos relevantes é muito legal, né? Porque a gente tem a oportunidade de trocar ideia, de aprender, isso é muito válido. Agradecer minha família, né? Minha esposa tá lá em casa. Vai ser papai amanhã, né? Vai ser Isso? papai amanhã, já tá, cesárea já tá marcada. Fala o nome aí deles, do neném aí. É o Henrico. Henrico. O Henrico vai chegar Sei. amanhã, é o meu caçula. Caçula Olha de só. 5 filhos. Isso aí, 5 você filhos. aprendeu a multiplicar, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Isso aí. A palavra da Bíblia que marca a minha vida. Isso. Mas amanhã chega meu caçula, graças a Deus vai chegar em paz, em nome de Jesus, cheio de saúde. E é isso, gente, só agradecer. Tem sido dias muito corridos, de muito trabalho, mas de muito resultado. Então, só tenho a agradecer. Show. Pessoal, você que está nos assistindo aí, então agradeço pela sua presença, por você estar aqui conosco. E aguarde, no próximo episódio teremos mais novidade para você. Abraço e tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ai, ai.